Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Wagner e tenho a alegria de poder estar acessando a sua casa e espero hoje acessar o seu coração falando sobre Deus. Muito se tem dito a respeito de Deus e como Ele age com a raça humana. Alguns têm medo de Deus, outros acham que Deus é um bonachão, um grande amigão. Vamos ver como é que a Bíblia trata esse Deus e como devemos reverenciá-lo. Você é meu convidado especial para, no Adoração, lugar onde nos encontramos com a Palavra de Deus, você e sua família sejam edificadas. TV Novo Tempo, além de ter a alegria de entrar na sua casa, nós também temos a alegria de contribuir com o seu crescimento. Se você tem o desejo de estudar a Bíblia, de conhecer profundamente as verdades do Santo Livro do Senhor, nós preparamos materiais e enviamos esse material como presente para você sem custo nenhum. Como, por exemplo, esta revista que você está vendo aqui na minha mão, a revista Esperança. Essa aqui tem um tema muito legal que fala sobre a crença. Eu creio, revelando a palavra de Deus para você. Tem temas aqui maravilhosos, tá? Eu vou ressaltar apenas um dos temas que estão aqui nesta revista para chamar a sua atenção. Olha só, o que a Bíblia fala sobre a morte. Um assunto tão controverso, não é? Mas está muito bem explicadinho aqui. E você pode receber, como disse, sem custo nenhum esse material na sua casa. É só você entrar no nosso WhatsApp, 12 98 44 4449, ou acessar o site novotempo.com/escola bíblica. É gratuito o material, tá bom? É só você pedir, coloca o seu endereço completo, bem legível, bem bonitinho, para não faltar nenhum dado aqui nesses canais que eu acabei de falar. WhatsApp 12 98244 4449, site novotempo.com/escola bíblica. Você receberá gratuitamente na sua casa. Vamos orar para que acessemos a palavra de Deus? Santo Deus e Pai, nós agradecemos pela alegria de estudar agora a palavra de Deus. Esse livro que, se lido e acompanhado com o Espírito Santo, tem poder de transformar o ser humano à semelhança de Jesus. Nos acompanhe agora, amado Espírito Santo, e que a compreensão da palavra venha como luz na mente de todos que estamos nesse momento ligados na palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Bom, você que está na sua casa pode acessar a sua Bíblia. Você tem Bíblia aí? Então pega a Bíblia e você vai abrir a Bíblia comigo em um precioso livro das Escrituras Sagradas. Aí eu estou com a minha Bíblia aqui agora. Você pode abrir a sua em Lucas, no capítulo 15. Já pegou a sua Bíblia? Pega lá para a gente conversar de perto sobre ela. Lucas capítulo 15. Vamos ler do versículo 1 em diante, tá bom? Aproximando-se Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo, e murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Em resposta a essa inquietação de um grupo que objetava o trabalho de Jesus Cristo, ele vai contar uma parábola. E esta parábola ela é dividida em 3 cenas, como se fosse um filme. Cena 1
cena 2 e cena 3, para falar exatamente sobre a bondade de Deus. Falei para você que nós vamos falar sobre Deus hoje? Então, se concentre aqui na leitura da Bíblia e vamos ver o que essas parábolas contam para a gente, em especial uma delas, onde nós vamos gastar um pouco mais de tempo. Você pode acompanhar comigo a leitura da Bíblia? Vamos lá então, a partir do verso 3 agora, do livro de Lucas, no capítulo 15. Verso 3 diz: Então lhe propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-nas sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Como eu disse, ele continua contando a mesma parábola. Agora, numa outra cena, ele diz, a mesma parábola, perceba, ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura insistentemente, diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E a parábola continua na sua terceira cena. Vou repetir, a mesma parábola que está falando sobre Deus e sobre a situação do pecador que está perdido, e Deus está, como esta mulher aqui, correndo atrás para encontrar o pecador. É sobre esse Deus que eu quero falar com você, nessa oportunidade que estou tendo de estudar a Bíblia aí com você na sua casa. Para tudo, estava varrendo a casa? Senta aí, senta. Está fazendo o almoço? Dá para parar um pouquinho? Senta aí. Você precisa ouvir atenciosamente o que eu tenho para estudar com você. Está no seu carro aí, de repente, ouvindo? Para. Vamos ver a parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, de qualquer maneira. Depois de consumir tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a guardar porcos. Veja aonde esse homem foi parar. Ele foi para um lugar onde ele jamais imaginava. Para o judeu, estar no lugar onde os porcos estavam era o último dos últimos lugares possíveis. O verso 17. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, carregando-o no braço, o beijou. Eu quero que você se atenha bem à cena do pai antecipando a chegada do filho e lhe beijando. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e nos regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E a festa começou. Você está percebendo o que está acontecendo aqui? Aquele jovem volta para casa e é recebido pelo seu pai. Nós estamos falando, queridos, aqui na Palavra de Deus, sobre a bondade dele. Ele tenta mostrar isso para nós em 3 cenas.
Ele vai atrás de quem se perdeu e não consegue voltar. Veja, a ovelha some e vai se perder, ou devorada pelos lobos, ou machucada, caída em algum lugar. Ele vai atrás. Já na segunda cena do plano que salva você e a mim, desse amor incondicional de Deus, é apresentado por uma dracma, menor unidade de valor daquela época. Como é que uma mulher vai vasculhar uma casa por uma unidade de valor sem nenhum tipo de importância? Mas a Bíblia diz que aquela mulher varreu até encontrar. Essa mulher aí representa Deus vasculhando esse mundo perdido atrás de você. Essa ovelha representa Deus através do seu Filho e da operação maravilhosa do Espírito Santo, indo atrás de você. Não é maravilhoso isso? E aí nos deparamos com uma parábola um pouco mais extensa, com uma parte dessa parábola um pouco mais extensa, quando ele fala de um filho mais moço que tinha tudo na casa do pai. Ele tinha o quarto, ele tinha a cama dele, o quarto era decorado para ele tinha servos, ele tinha comida, tudo prontinho na hora. E ele servia o pai gracioso, amável, não era um pai severo, duro, não. Era um pai que abraçava, que beijava. De onde, pastor, o senhor tira isso? Bom, é só prestar atenção em como o pai recebeu o filho quando volta. Como é que o pai recebeu o filho quando volta? Beijando o filho, abraçando o filho, indo ao encontro do filho ao invés de esperá-lo chegar desesperado no portão. É sobre esse Deus que eu estou falando para você aí na sua casa. Eu creio em Deus assim, que ama o pecador e está disponível e trabalha intensamente para salvar esse ser humano que por si só, não teria a menor condição de se salvar se estivesse sozinha como a ovelha, de dar algum sinal onde estava como aquela dracma perdida dentro da casa, ou de voltar para casa como aquele filho desgarrado. Quando eu penso em Deus, eu penso nele assim, não em um carrasco que está olhando para mim e dizendo, pecou, agora sim. Não, eu não acredito num Deus assim. Eu acredito num Deus que rejeita o pecado. Deus é santo e ele não pode conviver com a impureza e com a malignidade do pecado. Mas Ele ama conviver com o pecador para salvá-lo. E esta parábola, contada em 3 cenas, revela esse Deus gracioso, bondoso, salvando a mim e a você. Agora, eu queria chamar a sua atenção para a atitude do filho. Por que ele decidiu deixar a casa? Por que ele decidiu ir embora? É porque ele tinha uma falsa ideia de liberdade. Ele achava que liberdade era poder ir para longe. Veja que o texto diz que ele foi para uma cidade longe. Ele não queria mais contato com seu pai, porque ele acreditava mesmo que liberdade era realizar todos os seus desejos longe do pai, sem as restrições da casa do pai. E ele pediu a sua herança. Uma herança nós recebemos quando o dono daquela posse morre, se eu sou herdeiro. Se eu peço em vida, eu estou dizendo assim, eu não quero o senhor como pai. Eu estou matando o senhor em vida. Não quero mais nenhuma relação, não quero ser considerado. Tire o meu nome do seu nome, não quero mais nenhuma relação contigo. Foi isso que ele disse ao pai quando ele pediu a herança com o pai vivo ainda. Se você fosse o pai desse jovem, como é que você se sentiria? Eu, se fosse o pai, tenho uma filha de 26 anos, ficaria extremamente triste olhando para minha filha dizendo, eu não quero você como meu pai, eu te rejeito. Eu quero viver a minha vida sem suas restrições. Foi isso que esse menino fez. Uma suposta liberdade. O pai
que não pode manter o seu filho próximo a si, se não for por amor. Esse mesmo amor liberou o filho. Deus não pode receber a sua adoração. Deus não pode receber a sua reverência se você não tiver opção de escolher negá-lo. Não é incrível? A gente demonstra amor a Deus com a capacidade de negá-lo quando eu o escolho. Esse Deus é maravilhoso. E é sobre esse Deus que eu estou falando com você. Eu não sei em que situação você está na sua casa. Eu não sei se você está feliz no seu casamento. Eu não sei se você está com um problema com os seus filhos. Eu não sei se você está vivendo o maior vendaval da história na sua vida, na vida financeira. Não sei em que estado eu estou encontrando você. Mas eu quero dizer, sem medo de errar, que o único lugar onde você pode usufruir de verdadeira liberdade é na casa do Pai, é nos braços dele. Aquele jovem foi para longe e a Bíblia diz que ele gastou toda a herança do pai com meretrizes, com amigos que enquanto ele tinha dinheiro estava ali perto dele e ele foi consumindo aquilo, os anos foram passando e ele enquanto tinha recursos não lembrava do pai. Até que a Bíblia diz que acabaram os recursos, o dinheiro da herança foi torrado com tudo aquilo que provavelmente o pai não aprovaria em nenhuma instância, as atitudes do filho. Quando ele se viu sem dinheiro, sem amigos, sabe de quem ele lembrou? Ele lembrou do pai. E sabe quem fez com que ele lembrasse do pai? Eu queria que você estudasse o plano feito para salvar a sua vida. Quem fez com que ele lembrasse do pai lá no meio dos porcos, querendo comer a comida dos porcos, que foi para ele rejeitada, foi o Espírito Santo de Deus que falou assim para ele: garoto, deixa de ser tolo, rapaz. Você tem em casa um pai que te ama, um pai que está com saudade de você, um pai que vai no portão da casa todo dia. Você acredita que enquanto esse menino passou lá, gastando toda a herança do pai, aquele pai, ele ia no portão da casa todo dia? Você acredita nisso? E sabe o que esse pai fazia no portão da casa? Eu vou te falar o que ele fazia no portão da casa. Ele ficava olhando lá no horizonte, lá no final da estrada, porque quando o filho foi embora, ele entregou o dinheiro e ficou olhando para o filho. E ele sumiu naquela estrada. E todos os dias o pai vinha no portão da casa. Sabe o que é isso? Ação ativa de Deus para salvar você. Essa ação que foi atrás da ovelha. Essa ação que buscou a dracma perdida dentro de casa. A menor fração de valor. Essa ida no portão da casa é a ação ativa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, num plano olhando para ver se a gente vai voltar. E como ele sabe que nós não temos vontade de voltar, humanamente falando, porque há um texto em Jeremias que diz que o nosso coração é revoltado contra Deus. Nosso coração não ama a Deus em nada. Precisa haver uma transformação interna, operacionalizada pelo Espírito Santo, o maior dom que Jesus poderia ter enviado para nós. E o pai ia no portão e ficava olhando. É a busca ativa de Deus para salvar o ser humano. Enquanto aquele jovem estava gastando todo o dinheiro do pai, ele estava no portão esperando. Quando acabou tudo, aquele jovem se lembrou do pai. O Espírito Santo falou no ouvido dele. Falou: o melhor lugar é a casa do pai, meu jovem. Tá vendo? Onde é que estão os seus amigos? Cadê as mulheres que achavam você o bam da história? Cadê? Cadê os amigos que te procuravam todas as noites para sair? Não tem ninguém, né? Acabou tudo. Agora você não tem mais para onde ir. Aí o Espírito Santo fala assim para ele:
O melhor que você tem foi o que você deixou. Volta para a casa do seu pai. Aquele jovem levanta e decide regressar. Na cabeça dele, ele achava mesmo que o pai, depois de tamanho prejuízo, jamais o aceitaria como filho. Então ele bolou um plano. Ele disse assim: eu vou chegar todo sujo, rasgado, vou chegar sem o anel da minha família, vou chegar fedendo a porcos e vou dar uma de esperto no processo. Eu vou propor que ele me aceite como um dos seus empregados, porque se for como empregado, eu ainda vivo uma vida muito melhor que essa aqui. Ele lembrou do amor do pai e queria estar próximo, mesmo que não fosse no mesmo status. E ele voltou para casa. Para surpresa dele, e eu quero que você se surpreenda com Deus hoje. Muitos desenham a Deus como um carrasco, um tirano, alguém que está atrás do pecador para destruí-lo. Não, Deus é um Deus justo, amável, está atrás do ser humano para salvá-lo. Deus está atrás de você para salvá-lo. Quando o filho aponta lá no horizonte, no mesmo que ele havia sumido, o pai sai correndo. Amigo, você que está aí adorando comigo, você que parou tudo na sua casa agora, eu sei que você parou, não tem importância atrasar um pouquinho o almoço, senta aí um pouquinho, para aí, para. Eu estou dizendo que o pai saiu correndo. O pai saiu correndo para encontrar o filho que tinha acabado de gastar metade da fortuna da família. E sabe por que o pai saiu correndo? Porque o filho via maltrapilho, mal cheiroso, roupas rasgadas, sem sandálias, sem o anel da família. Quando ele sai, você sabe por que o pai saiu para encontrar o filho? Porque o pai não queria que aquele grupo de famílias que moravam próximas umas às outras ali, visse o filho naquele estágio. Ele corre. Isso aqui é maravilhoso. O que eu vou dizer para você é maravilhoso. O pai tira a própria capa dele e cobre o filho. E diz: não fala nada. Pai, eu pequei contra ti, desculpa, me aceita como... Não fala nada. Cobriu o filho e o beijou. Aquele beijo representa a aceitação do pai, como se o filho não tivesse gastado nada da família. É sobre esse Deus que eu estou falando para você. Você acha que foi muito longe? Você acha que tem uma vida tão ruim? Você acha que tem práticas tão destituídas da graça de Deus, que Deus ele não pode aceitar você? Porque hoje você pode olhar para mim e dizer assim: pastor, o senhor não sabe quem eu sou. Se o senhor soubesse quem eu sou, o senhor não estaria falando sobre isso. Eu não sei quem você é e não sei até onde você foi. Mas eu sei quem Deus é e até onde Ele vai para salvar a gente. E hoje você parou para me ouvir, para entender que maior do que os seus pecados é um Deus que te cobre de perdão, de graça, da sua justiça, tornando você alguém aceitável para uma grande festa. O pai cobre o filho, o beija, chama todos da casa, vamos fazer uma festa, porque o meu filho que estava perdido foi encontrado. E ele faz uma grande festa, colocando aquele filho para dentro. O pai leva o filho até o seu quarto, abre a porta. Sabia que o quarto do filho estava limpo, cheiroso, como se ele estivesse dormindo ali todo o tempo. E o pai disse assim: desde que você saiu, você decidiu que eu não seria mais o seu pai,
mas eu decidi no meu coração que você jamais deixaria de ser meu filho. E esse sempre foi e sempre será o seu quarto, porque eu amo você. O Senhor está dizendo para você aí na sua casa, eu amo você. Não importa onde você foi. O que eu quero dizer para você é que não há distância que Ele não possa percorrer para salvar você. Ele é assim. Acredite nisso. Ele é assim. Acredite nisso. Falando em acreditar, eu quero renovar o apelo para que você peça essa revista para a gente. Gratuitamente. No nosso WhatsApp 12 98244 4449 ou no nosso site novotempo.com/escola bíblica. Você vai receber como um presente aí na sua casa. Você crê no que eu acabei de pregar? Você crê num Deus de amor, Deus de graça, Deus de perdão, que aciona você por meio do Espírito Santo, lá no meio do lamaçal do pecado, lá longe, mas muito longe do Pai, sem querer viver os limites libertadores do reino de Deus. Deixa eu fazer um apelo ao seu coração. Deixe que Ele encontre você como ovelha perdida. Deixe que Ele encontre você como uma dracma que está no cantinho da casa sem que ninguém veja. Deixa que Ele o receba no portão com um abraço e um beijo, faça uma festa com você. Deixa. Ele está chamando você. Ele quer você dentro da casa dele. Hoje, eu prometo para você que se você aceitá-lo como seu Salvador hoje, como diz a palavra de Deus, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse é o maior desejo desse Pai amoroso que eu apresentei para você hoje. É estar com você. Se você nunca o aceitou como Salvador, aceite-o hoje. Não deixa que nada impeça você de aceitá-lo como seu Salvador. E se você já aceitou e foi para longe, não há lugar distante para um Deus que a graça é maior que a sua capacidade de rejeição. Que Deus te abençoe, a você e a sua família. O programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus, teve a alegria de falar hoje ao seu coração e da sua família. Podemos orar? Eterno Deus e Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus que busca, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de graça. É justo ao morrer, pagando a justiça que a lei exigia do pecado, que era a morte. E o Senhor morreu em nosso lugar para, por fim, nos levar para o nosso quarto, na sua casa, pela unção e pelo trabalho do Espírito Santo, nos tirando lá da perdição e nos trazendo de volta para o quarto do Pai. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.